Fala concurseiro, aqui da Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, mais uma aula de atualidades, começando o vídeo imediatamente, pedindo para você clicar no sininho, para você curtir e compartilhar esse vídeo, para você participar das nossas redes sociais e para você exatamente fazer parte do nosso canal, das nossas redes sociais aqui da Doutor Concursos, para a gente fazer sempre, todas as semanas, uns vídeos bem legais para vocês, tá legal? Vamos então, âmbito nacional essa semana. Gente, infelizmente, 3 anos do desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais. Desastre da barragem do Fundão na cidade de Mariana. Você deve saber, você já estudou isso, mas infelizmente é sempre bom a gente recordar isso aí, porque já foi alvo de questões em concursos que aconteceram dos anos de 2016 e 2017. A história rapidamente foi a seguinte: uma barragem da Samarco que tratava minérios de ferro, estoura, né, rompe e atinge, lança uma lama, uma onda, uma tsunami, para falar a verdade, de detritos e lama contendo ferro, materiais impuros, e vai destruindo tudo pelo caminho. São milhões e milhões e milhões de litros desse minério de ferro, dessa água lodosa, amarela, essa água poluída, que vai destruindo tudo à margem do Rio Doce, na região de Mariana, ali interior de Minas Gerais. A cidade de Bento Rodrigues, por exemplo, é totalmente devastada, destruída. As pessoas ficaram assim, inundadas, as casas foram arrasadas, toda a mortandade de peixes que aconteceu, foram ao todo 19 mortes, 19 pessoas que morreram afogadas, ou então, inclusive entre essas 19, um desaparecido, até hoje nunca mais foi encontrado seu corpo. E esses detritos, além de atingirem toda aquela região do Vale do Rio Doce, atinge o estado do Espírito Santo, e esses detritos vão até o mar, poluindo inclusive grande parte da fauna marinha e impactando o ecossistema aquático ali no começo do estado do Espírito Santo. Infelizmente, a gente tem que lembrar o impacto ambiental que aconteceu em tudo isso. A taxa de mortandade de peixes até hoje nunca mais conseguiu se recuperar. Muitas dessas famílias que dependiam exatamente da pesca hoje não conseguem mais subsistir. Os peixes foram totalmente destruídos, aniquilados, mortos. Isso diretamente afetou, né, toda a relação ali, a cadeia produtiva que havia. Automaticamente a água que os animais utilizavam, a água que era usada para as hortas, além de toda a poluição que ficou, foram metros e metros cúbicos de poluição que acabou se acumulando diante das casas das pessoas. E o pior, a lentidão da justiça nesses 3 anos, que até hoje faz com que os moradores não tenham recebido suas indenizações. Foi criada uma fundação para cuidar exatamente da recuperação das famílias, muitas ainda morando em casas de aluguel em cidades próximas, cidades vizinhas, mas sem uma perspectiva inclusive de melhora de vida. E o pior, ninguém até agora condenado judicialmente por conta do desastre. Nem a própria mineradora Samarco, nenhuma autoridade do governo, ninguém foi responsabilizado até então. Veja, são 3 anos de uma tragédia, da maior tragédia ambiental brasileira, e 3 anos de impunidade. Infelizmente, a gente não tem o que comemorar, mas isso é muito importante que você saiba, porque isso provavelmente vai ser lembrado nos próximos concursos, ok? Infelizmente, a gente tem que sempre citar isso aí, mas alertar exatamente, porque o concurso vai te perguntar exatamente isso: como que a gente pode evitar desastres ambientais, o impacto que isso foi feito, como que isso mudou a vida dos ribeirinhos, toda aquela contextualização que você sabe e que a gente infelizmente tem que citar aqui, certo? Já no âmbito internacional, nós tivemos as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as midterms. Ou seja, eleições norte-americanas que renovaram partes dos governos, 75% dos governos estaduais, as câmaras, as assembleias dos estados norte-americanos, o Senado e o Congresso norte-americano. E essa eleição, parece que a onda da mudança que nós tivemos aqui no Brasil também sempre acontece lá. E lá de uma forma, inclusive, às vezes bem diferente daqui. Por exemplo, lá as mulheres, mais uma vez, conseguiu sua representação. Mais de 100 mulheres eleitas para cargos efetivos na Câmara e no Senado norte-americano.
ainda que no Brasil, que nós tivemos um aumento relativamente alto das mulheres, da quantidade de mulheres agora nas eleições de outubro de 2018, lá nos Estados Unidos, mais de 100 mulheres foram eleitas. E o mais interessante, hein? Muitas representando minorias norte-americanos, os latinos, os índios, os estrangeiros exilados ou pessoas que estão lá como migrantes, né? Que vieram, inclusive, refugiados. Algumas informações interessantes para que você grave sobre essas eleições. Por exemplo, foi a primeira vez que os americanos elegeram duas pessoas de origem religiosa islâmica, duas muçulmanas, representantes da religião islâmica, né? A Ilhan Omar, que é somaliana de nascimento e está lá, inclusive, nos Estados Unidos, que pediu abrigo, a família dela pediu abrigo, refúgio na época da Guerra da Somália, e a Rashida Tlaib, que é palestina. O interessante disso é que são eleições, pessoas, mulheres que ganharam, inclusive, de candidatos que já tinham um certo histórico lá nos Estados Unidos, de candidaturas anteriores. Tivemos também a eleição do Jared Polis, que foi eleito governador do estado do Colorado, que é reconhecidamente, declaradamente gay e defensor da causa gay. Outra mudança. Que os americanos estão também agora tendo uma oportunidade dessas minorias agora terem representação no Congresso. Por exemplo, também os jovens, foi eleita a Alexandria Cortez, que foi com 29 anos eleita a deputada mais jovem eleita até hoje pelo parlamento para fazer parte da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ou seja, é um movimento de mudança. Lá a democracia funciona de uma forma bem diferente do que no Brasil e eles efetivamente dão voz às minorias, certo? Uma outra informação interessante também. O partido do Donald Trump, que é o Partido Republicano, perde a quantidade de cadeiras, diminuiu a quantidade de representantes que apoiavam exatamente o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Mas ele teve um aumento de cadeiras no Senado. Isso pode também fazer um contrabalanço, na verdade, das relações que os americanos têm com o governo Trump. Ele pode agora ter algumas dificuldades em votações no Congresso, porque ele vai ter que negociar com esses deputados que, na maioria das vezes, agora são democratas. Então é algo para a gente continuar observando a movimentação, mas é algo importante. A política americana é bem diferente da política nacional, tá? O sistema lá parece muito parecido conosco, mas não. Para vocês terem uma noção, eles ainda usam voto de papel. A gente usa aqui urna eletrônica. Então existem algumas diferencinhas e isso também pode ser alvo de perguntas para vocês, como que as eleições norte-americanas se desenrolaram esse ano na questão das minorias e principalmente da presença da mulher. O último tema essa semana também chamou muita atenção e que pode ser uma daquelas perguntas coringas que devem cair para vocês aí nos concursos, fala sobre astrofísica. É uma informação bem interessante que a gente pode analisar aqui, porque é uma situação inóspita, mas que levantou algumas questões curiosas. Por exemplo, a história do asteroide Oumuamua. Oumuamua é uma palavra de origem havaiana. Esse asteroide, ele tem uma curiosidade, tinha algumas curiosidades no seu próprio formato. A maioria dos asteroides que a gente conhece por aí são pedras rochosas, ovais ou até mesmo de formas angulosas compactas. Esse asteroide, ele possui uma forma de charuto. Ele é o 10 por 1. O que ele tem na base de altura, ele vai ter de comprimento 10 vezes mais. Ele não emite gases, ou seja, ele não tem vapor d'água, ele não pode ser considerado um cometa. Mas o que chamou a atenção dele na comunidade científica como um todo, o que pode ser perguntado, aquelas perguntas que vêm de última hora assim no concurso para você, é a seguinte: a declaração, a publicação, na verdade, de dois astrofísicos de Harvard, o Abraham Loeb e o Shmuel Bailey, que declararam no estudo que eles fizeram sobre o asteroide que o objeto pode ter sido enviado para o sistema solar. Ou seja, eles atribuíram o movimento ou algumas características desse asteroide a uma influência externa, alienígena. Esse asteroide, na ideia deles, poderia ter sido enviado para o sistema solar. Por quê? Por duas razões que eles declaram. Principalmente, a rota que veio totalmente direcionada para atravessar o sistema solar e uma aceleração constante que ele mantinha, o que impedia, por exemplo, dos próprios astrofísicos de medirem onde ele estava, a posição em que ele estava. Como ele não emite luz e como ele não emite gases, ele era encontrado exatamente por observação e somente por cálculos. Mas a curiosidade disso faz com que as pessoas comecem a imaginar que
ele ou poderia ter sido enviado por uma força alienígena, ou está sendo conduzido por essa força alienígena. Agora, a questão, se isso é verdade ou não, é claro que chamou a atenção da comunidade científica como um todo. E aí fica a critério de você acreditar em discos voadores ou não. Mas a questão que vai ficar exatamente para os concursos é como que a astrofísica faz parte da nossa realidade e está lidando com essas situações. Certo? Ele passou a 30 milhões de quilômetros de distância da Terra. Jamais ele conseguiria atingir ou passar perto da gente aqui. Mas o que chamou a atenção foi a trajetória e a discussão na classe científica por conta disso. Discutir as origens desse asteroide, como que ele se desenvolveu e como que ele infelizmente rompia essas leis da física como um todo. A discussão foi longa, tem muito material na internet, muitos vídeos interessantes que faz com que você também seja uma pessoa antenada, que você sabe e você tem que estudar essas coisas, porque isso pode ser questão de concurso para os próximos concursos que você vai prestar. Tá certo? Muito bem, gente. Encerrando, pedir mais uma vez para você clicar no sininho, curtir esse vídeo, participar das nossas redes sociais e compartilhar com os seus amigos esse vídeo no Facebook, no YouTube ou onde você achar legal. Tá ok? A gente agradece mais uma vez, um grande abraço para vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá!